Boa noite, está entrando na tua casa agora o programa Madrugada de Bênção, a sua sintonia com Deus, o seu intercâmbio com a fé, momento oportuno de refazer o teu dia, rever como foram as suas ações e entrar numa sintonia íntima com Deus. Vem comigo porque a madrugada está apenas começando e essa madrugada tem que ser diferente para mim, tem que ser diferente para você porque Deus quer agir no nosso coração. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida, transformar todo o nosso interior para sermos cada vez mais aquilo que está na tua vontade. Diante disso, amado, amada, não é tão simples porque eu tenho que abrir bem o ouvido, deixar Deus agir, deixar Deus falar e permitir que Deus transforme todo o meu interior. Por isso, a Madrugada de Bênção, esse programa que não pode faltar jamais na sua vida. Você tem que estar aqui sempre nessa expectativa, porque isso aqui é ao vivo, é encontro ao vivo. Nós vamos sempre das 23h30 a 1h30 da manhã, sintonizado em Cristo. Eu gostaria que você participasse, interagisse com a gente, ligando. Liga para cá, 19 é o nosso código de área, 3871-9620. Liga. Deixe o seu pedido de oração, suas intenções. Vamos rezar essa noite. Como é que foi o dia? O que aconteceu nesse dia? Quais as coisas que te marcaram nessa caminhada do hoje? De ontem para cá, o que aconteceu na sua vida? Da última madrugada de bênção, a 1h30 da manhã que encerrou, até agora, o que aconteceu na sua vida? Entrega ao coração de Deus. E ao entregar os seus pedidos de oração aqui, nós rezamos 100 missas na sua intenção. Não é uma, não é duas, não é três, são 100 missas. O seu nome, o nome da tua família, a sua intenção ficará sobre o altar para oração durante 100 missas. É um desafio, e um grande desafio, você confiar inteiramente ao Senhor a tua vida. Como o cego Bartimeu, estava lá no caminho, e ao ouvir que Jesus estava passando, gritou imediatamente: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Este é o seu momento de gritar também ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Clama, suplica, entrega ao Senhor as suas necessidades, o seu coração e principalmente a sua oração. Nós queremos rezar com você, orar ao Senhor, entregar todos os dias no altar a sua intenção. Então liga 19 3871 9620 e vamos juntos fazer com que a graça e a bênção de Deus aconteça. Hoje, de modo todo particular, nós queremos nessa sintonia com Deus falar de algumas coisas que são um pouco peculiar para a nossa fé. Como tema, nós trouxemos como viver a moral cristã. Sempre que falamos da questão moral, parece sempre um peso, algo meio que ardiloso, difícil para viver. Para alguns, até uma temática um pouco densa demais. Creio que você, ao ouvir a chamada de hoje, vai falar sobre moral. Ah, não sei, é um assunto meio, difícil. Para alguns, meio chato. É interessante pensar o que é para nós a moral. Pensar primeiramente que esse princípio surge para nós do valor da ética. Aquilo que dá sentido, aquilo que faz com que as relações e principalmente a convivência, ela tenha princípios, tenha norte. Não seja algo sem sentido ou se faz ao léu. Quando se fala de uma casa, se pensa em uma casa com moral. Uma casa que se visa comportamentos. E comportamentos que devem estar ligados ao quê? A posturas, a condutas. Não é assim que o pai diz para o filho? Isso pode, isso não pode. E como faz tudo isso? Mostrando, com simplicidade. Diz ao filho o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a palavra não nem é utilizada, mas simplesmente diz: isso fica bem para você. Agora isso não fica. Pensemos na ética, na moral, na conduta cristã, como princípios que vão nortear as nossas relações, nossa convivência em comunidade. O que vai fazer com que a minha vida também, não só dentro da igreja, mas fora, seja uma vida reta. Uma vida que
preze pelo bem comum, pelo bem-estar próprio e do outro. Lembre que nós estamos em sociedade. E viver em sociedade requer limites, requer, de certa maneira, comportamentos próprios. Requer alguns requisitos e princípios. Por mais que digamos, cada um é um, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, e louvável tudo isso. Mas existem algumas normas legais que precisam nos dar a direção certa. Porém, quando falamos de cristianismo, falamos da fé, nós ligamos então agora moral à fé, ética à fé. Fazemos então esse norte do princípio que vai ser para nós conduta e comportamento aquilo que nós vamos viver a partir da expressão de fé que conhecemos. E aqui, talvez, frustre alguns, porque estão talvez esperando elenco do Decálogo, elenco dos 613 preceitos da lei do Senhor, conforme Deuteronômio e Levítico. Não é essa a ideia. Mas sim, talvez, aquilo que está no livro do Levítico, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e depois o complemento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, eis que eu vos dou um novo mandamento. Um mandamento eu vos dou. Amai-vos, amai-vos, amai-vos na incondicionalidade. E esta proposta do amor traz agora uma postura moral para nós, que requer um brotar de dentro de nós. Algo que vai então agora sair do teu coração, das suas entranhas, como o próprio Deus assim escolheu, para sair de dentro da bem-aventurada Virgem Maria e fazer-se presente em nosso meio. A partir do teu interior, como dizem os santos, a boca fala do que o coração está cheio. Que assim então, aquilo que hei de expressar seja uma convicção verdadeira em meu coração. E aqui, nós vamos então à expressão do Evangelho que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Talvez estamos acostumados a pôr fardos pesados sobre os outros, a falarmos de tantas leis e tantas regras, mas esquecemos que pelo limiar do amor, e quando eu compreendo o que é viver o amor, eu vou compreender que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo alcança. Através da lei do amor, eu viverei a doação, a entrega, a reciprocidade dos valores. Através da lei do amor, eu procurarei o convívio, um convívio do bem. Estabelecer uma sociedade do bem, uma sociedade onde todos sejam um, vivam como irmãos, onde nós tenhamos encontros e talvez desencontros, sim, mas tudo isso será momento de celebrar a alegria do Senhor como nossa grande força. E aqui então fica um desafio no meio desse caminho todo. Quando somos chamados a viver a máxima do amor, pensando na questão da moral, pensando na questão da ética, o que terei como comportamento, o que terei como valor, o que terei como princípio? O bem. O bem. Andarei para o bem, trilharei o caminho do bem, farei com que o bem se estabeleça sobre minha vida e a partir daí, sobre a vida do outro que está ao meu lado. Não pensarei apenas em mim, porque isso é um princípio falho, pois ninguém é uma ilha para viver isolado do mundo. E até as ilhas terão a sua ligação, muitas vezes, a aquilo tudo que existe, porque ela estabelece um sentido às coisas. Não dá para viver sem ter sentido, nem sem dar sentido à tua existência, a existência do meio em que estamos. Assim sendo, é preciso, amado, é preciso, amada, fazer este ato de observar. Observar-se no dia a dia, medir o seu comportamento diante dos outros e fazer uma experiência interior de dependência de Deus.
E diante dessa dependência, eu olho para o meu amado e percebo o quanto preciso dele. Deus não precisa de nós, mas se faz Ele querer precisar, para assim poder nos dar sentido real à existência, sentido real às relações, sentido real ao que somos, ao que queremos ser. E assim, quando olhamos para a dimensão moral, ética das relações cristãs, vamos pensar em um povo que não pisa no outro, um povo que não oprime, um povo que não gera discórdia, divisão, um povo que não trabalha através do preconceito, da discriminação, um povo que através da lei do amor procura respeitar o outro, mesmo às vezes o outro não seguindo os mesmos valores e princípios nossos. Diante disso, esse respeito brota de dentro de nós não como mero sentimentalismo. Não devemos ser seres apenas sentimentais. O sentimento é parte de nossa existência e talvez o grande fruto que nos resulta aí, as práticas do bem. Mas antes de mais nada, compreender-se dentro de uma moral é compreender-se como aquele que deve refletir ao mundo a bondade que vem do próprio Deus. A misericórdia que aure do coração de Deus sobre nós. A bênção que Deus derrama sobre todos, pois o sol que nasce para os bons também nasce para os maus. O sol que se põe para os bons também se põe para os maus. A lua que sobe sobre nós, resplandecendo ao anoitecer e fazendo fulgurar no meio da escuridão, no meio das trevas. O brilho do cosmo, o brilho de tudo que há de constelação ao nosso redor, não está só sobre os bons, está também sobre os maus. E diante disso, essa não escolhe estar mais aqui ou acolá. Ela está na mesma quantidade, na mesma qualidade, da mesma forma. Assim é Deus para conosco. Porém, à medida que eu estou vivendo esta condição da graça, e olha que isso transcende a moral, isso transcende ao termo, porque estou buscando ao perfeitíssimo e imitando a esta perfeição para que me torne cada vez mais, no meu caminhar, perfeito como o Criador. Esse é o desejo, porque o Senhor nos chama a sermos santos, como Ele e o Pai são santos. E o que é a santidade? É a condição daquele que está sarado. E sarado em Cristo, eu estou perfeito. Eu estou vivendo esta perfeição. E talvez pensarmos hoje o que seria para nós a perfeição. A aparência, o que seria para nós a perfeição? Olharmos talvez atitudes meramente externas. Não, porque essa perfeição nasce no teu interior. Ela deve ser uma convicção do coração e da mente. Deve se consternar esses dois órgãos em nós. Não é só aqui, mas está aqui e aqui. Olha a retidão dos antigos, que nos levam talvez sabiamente a vivermos o caminho do bem, a vivermos o caminho reto, certo, como um princípio que nos norteia a sermos bons, a vivermos para o bem. Eu penso aqui naquelas pessoas que, antigos, que nos colocam ali, olha, não pegue nada de ninguém que não te pertence, não leve para casa aquilo que não é seu. Fico pensando às vezes na mãe, no pai, que dizia, se chegar em casa com uma coisa que não é sua, apanha. Não era assim os antigos? Hoje, dentro das legislações, nossa, já não se pode mais a palmadinha. Então, o pai diz, não pode entrar com nada em casa. Não pode chegar aqui com o que é dos outros. Isso porque? Para que o filho não cresça numa conduta errada. A filha, o pai dizia antes, não fique de namorico no portão de casa. Se é para namorar, traga o rapaz aqui dentro, para que a família conheça e a partir daí comece uma coisa séria. O pai não queria apenas regular as relações dos filhos. Mas queria talvez dizer aos filhos que existem princípios e valores que norteiam as relações.
E talvez quando nós vamos perdendo o sentido da moral, o sentido da ética, formamos essa sociedade aí totalmente despreocupada. Uma sociedade onde parece que tudo é normal, onde parece que todos são obrigados a engolir o que o outro acha que é verdade, o que o outro acha que é melhor. E se fossem princípios que dentro da valoração humana nos dignificassem, nos fizessem assim compreender que somos algo que tem valor, e um valor que não se mede nas moedas das legislações humanas. Por isso não são apenas regras, são valores. Valores que estão impressos aí na tua alma, no teu coração, na tua vida. E eu creio que talvez nesse momento muitos pais, muitas mães, talvez sofram, porque nós vivemos hoje uma sociedade muito desregrada. Parece que tudo é permitido, mas lembremos que, disse o apóstolo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é lícito para nós. Nem tudo nos faz bem. Pensemos na licitude, o que vai fazer bem, não só você. O que te faz bem tem que fazer bem também ao outro que está ao lado. Ouvir uma música alta em um lugar onde não deve. Querer abrir o som do carro e colocá-lo, por exemplo, aí frente às casas, residências. Todos são obrigados a ouvir aquela mesma música, naquele mesmo volume. Não importa se um MPB, não importa se uma música esta ou aquela, o estilo este ou aquele, não importa. O princípio é de valor para o equilíbrio da existência, das relações. E por isso falamos de moral. E quando vamos falar da moral, nós estamos buscando equilíbrio, estamos buscando relações, estamos buscando princípios que norteiem este ato nosso de estarmos sempre juntos, sintonizados. E nesta sintonia, ninguém se sentir inferiorizado, preconceituado, para que todos possam viver bem. Exemplo, você pode fazer a festa na tua casa, pode reunir os seus amigos, pode talvez sair, ir a este ou aquele evento, certo de que tudo é permitido, mas há coisas que não convêm. E diante do que não convém, você começa a pautar então a partir da convivência e relação com os demais. O que será bom para mim? O que será bom para o outro que está à minha volta? E diante disso, amado, que você possa então compreender que tudo que nós como cristãos somos chamados a viver é amor. E princípio do amor supremo. E quando compreendemos esse, nós vamos entendendo que tudo se torna respeito, gratidão, valor para o outro, para si. E principalmente, um olhar sobre a existência, um olhar que nos leva a pensar que estamos aqui de passagem. E diante desta passagem, eu quero deixar o melhor de mim para levar o melhor dos outros. Eu não quero que fique as marcas ruins, os sinais ruins da existência, mas quero que o outro me compreenda dentro do amor, da bondade, da dignidade, do respeito. Não é bom você encontrar alguém e principalmente aquela senhorinha que diz à sua mãe: mas que menino educado que você tem, que filho bom. Não é bom quando as pessoas dizem: olha, esse menino tem um jeito diferente, um estilo de se vestir diferente, mas é um menino bom, menino positivo, um menino que nos sentimos bem, uma menina que nos sentimos bem estar perto. Assim você deve ser. E não coloque isso como um peso, algo ruim, mas sim como algo que vai te trazer uma representação digna diante de tudo e de todos. Mas antes, trabalhe isso aqui, no coração. Que o seu coração esteja bem, que a sua mente esteja livre, free will, pronta para fazer o que Deus quer, como Deus quer. E assim, amado, amada, aceite esse desafio de viver para o bem, estabelecer o bem e fazer com que o bem comum nos faça, assim, levar todos ao encontro do verdadeiro e supremo Deus. Se assim formos no dia a dia, pode ter certeza, os cristãos, não cristãos, os que creem, os que não creem, esses vão encontrar em nós valores, e valores que não serão apenas para essa vida. Pensar nos valores cristãos é pensar
que não são apenas para esta vida, mas nos fazem assim entrar no céu, compreender a eternidade de Deus e viver ao lado do Senhor dentro de um monte de normas, sim. Mas lembrando que nenhuma delas terá força ou valor se não for pelo amor, pela misericórdia de Deus, pela compreensão de que Deus nos ama. E porque nos ama, nós somos filhos do amor. Somos um mundo, desculpe a expressão, amorzinho. Somos chamados a fazer com que o amor permeie toda a face da terra. Seja bem-vindo a esse encontro. Que Deus te abençoe. Que a moral, a ética, os valores, os princípios de nossa fé não se percam no caminho. Busquemos sempre resgatar a vida, resgatar as relações